semana passada eu fui trabalhar e eu fui estacionar meu carro. E tava um carrinho de supermercado, eu falei assim, ó, isso aí pode dar um vento e bater no carro meu e no carro das pessoas. Aí eu fui mover o carro. Quando eu fui mover o carrinho, esse homem tava dentro do carro dele e falou assim, bateu no meu carro. Eu falei, moço, não bati no seu carro. Aí você bateu, sua mentirosa. Aí saiu do carro e começou a me xingar, gente. Ele era branco. Começou a me xingar muito, gente. Como que aquele homem me xingou? Então ele começou a me xingar, gente, de tudo quanto foi nome que vocês possam imaginar. Nome assim que eu fiquei, moço, peraí, eu tenho 50 anos, eu vou fazer 50 anos agora. Eu vou fazer 50 anos, você não pode falar com uma senhora desse jeito. Eu falei pra ele, né? Por favor, tenha mais educação. E ele não quis saber. Gente, ele chamou tanto palavrão. Eu nunca vi uma pessoa vomitar tanto palavrão. Me chamou de tudo quanto é palavrão, que eu não posso nem falar aqui pra vocês, porque é horrível. Aí eu falei, moço, o senhor tá descontrolado. Se o senhor não se acalar, eu vou chamar a polícia pro senhor. Aí ele falou assim, chama a sua... Aí eu falei, meu Deus, eu senti... Como é que um homem fala assim com uma mulher, né? A cultura do palavrão aqui nos Estados Unidos é considerado freedom of speech. Você pode falar, tá? Tá tudo bem. Só nos meios religiosos que as pessoas não falam mesmo. Então ele falou, chama a sua... De jeito... Gente, eu nem vestido igual quem eu ando, eu vou pro trabalho. Se vocês verem como eu visto, toda coberta. Minhas calças normalmente é tudo folgada. Eu não boto nem brinco, nem nada. É assim, gente, que eu ando, ó. Coberta dos pés da cabeça. Aí, ele me xingando, como se eu fosse assim, a irmã dele, ó, um parente dele, ou uma pessoa qualquer. Aí eu me irritei mesmo. Liguei pro 911. Aí o policial que atendeu, né, falou assim, não é crime chamar palavrão com a pessoa aqui na Califórnia. Eu falei, eu sei, mas ele tá muito agressivo e eu não tô conseguindo andar porque ele tá me agredindo, ele tá dizendo que eu bati no carro dele. Gente, o carro desse homem era um carro branco, uma Blazer, e o meu é um Toyota Highlander, cinza, né? Então a polícia chegou. E ele começou a falar um monte de coisa. Aí eu cheguei perto devagar e falei, moço, desculpa de eu ter incomodado o senhor nesse dia, mas esse homem tá chamando muito palavrão e eu fiquei assustada. Eu nunca vi ninguém falar tanto palavrão com uma senhora de 50 anos. Eu falei assim, eu sou uma senhora. Eu não fiz nada pra esse homem tá me ofendendo desse jeito, vomitando essas palavras aí do inferno pra mim. Aí ele disse, eu sinto muito, olha, aqui não é proibido chamar palavrão com as pessoas. Eu digo, eu sei, moço, mas eu fiquei com medo, realmente. Eu tava com medo, ele tava muito agressivo. Aí ele falou, ela bateu na porta do meu carro, tá amassado. O policial foi olhar. Gente, não tinha nada, porque não tinha batido na porta do carro do homem. Tinha um amassado, o carro dele branco. Daí o policial olhou o meu carro, olhou o dele, olhou tudo. Aí o policial viu, né, que não tinha acontecido nada, mas o policial quis parar aquele homem que tava para evitar, talvez até uma prisão daquele homem, eu não sei, ou evitar alguma coisa acontecer. Ele disse, olha, minha senhora, eu vou escoltar a senhora para um lugar, mas porque a senhora estaciona o seu carro e vá pro trabalho normalmente, e vou ficar aqui com ele, conversar com ele. Tá tudo bem, a senhora tá tudo bem, fique tranquila, desculpe pelo seu mal, pelo que aconteceu. Realmente o policial foi muito educado, gente, educação. E eu tava assim, nervosa, né? E eu deixei bem claro pro policial, olha, moço, eu chamei o senhor aqui, foi pra esse homem aprender que não se fala com uma senhora desse jeito. A gente respeita as pessoas. Ele falou, eu entendo, minha filha, eu entendo. Então foi isso que aconteceu, gente. Eu chamei a polícia, assim, o 911, pra um homem que tinha mais ou menos de 60 anos, que tava chamando muito palavrão e eu fiquei com medo. É isso. O que eu fiquei indignada, gente, é que as pessoas abusam da liberdade. A liberdade que eu tenho de ter o dom de falar, freedom of speech, não dá o direito de eu ofender as pessoas, chamar de mentirosa, chamar de pu, de king, sabe?
de coisas horríveis. Então, isso me estressa muito, né? Nessa cultura que a gente vive, na qual as pessoas não respeitam. Quer dizer, um direito tão bonito que a gente tem, que é freedom of speech. A pessoa vai ofender os outros. Não, tá tudo bem, é freedom of speech. Quer dizer, eu sou uma mulher de 50 anos que eu não admito que ninguém fale comigo desse jeito. Eu não ando chamando palavrão com ninguém. Vocês entendem? Então, a gente tem essa linha tênue, né? Entre a liberdade e a libertinagem, entende? Então é isso, se você não gosta, se você tem valores decentes, se você não gosta de uma coisa assim, você tem que se fazer entender. Não, eu não chamo palavrão. Então a pessoa já vai dar um passo para trás, eu tenho que te respeitar. Mas se a pessoa não tá te respeitando, você tem que chamar a polícia. Porque tem gente que só respeita quando chega uma autoridade. Tem gente que não tem respeito. Isso aí é independente da classe social. Então, como cristã católica, eu fico pensando assim, meu pai do céu, que mundo que a gente vive, né? Aonde eu agora tenho medo de dirigir, eu fico sempre com esses traumas, né? E aparecer uma pessoa e bater no meu carro e dizer que eu bati nele, tipo, pra ser que eles falaram pra mim que é golpe. Meu carro é novo, então para uma pessoa que tem um carro mais velho, vai querer arrancar dinheiro. Então, assim, você tem que ser bom, você tem que amar o próximo, mas você tem que fazer o próximo entender que ele tem que respeitar você. De alguma forma. Então, esse negócio da pessoa ter um carro mais velho, muito mais velho, e bater no teu carro e dar a impressão que você fez alguma coisa, é um golpe que as pessoas fazem aqui. Não é questão de bondade, isso é malandragem. Aqui existe muito nesse estado que eu vivo, onde que eles burlam as leis federais. Então, assim, eu acho que é do lugar mesmo, eu não sei, mas aqui o palavreado aqui é muito feio, gente. Então, eu não consigo nem pensar em falar, que dá vontade de vomitar. Parecia um inferno sendo despejado em cima de mim, gente. Me chamou de cada coisa que eu nunca pensei que iam me chamar na minha vida. Eu nem conhecia aquele traste. Então, foi isso que aconteceu comigo. Chamei a polícia para um retardado.